Abra sua Bíblia aí, 2 Reis. É fortão, mas não aguenta um soco, mas tudo bem. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Vamos trazer uma palavra nessa noite sobre atitudes, né? Como a gente sempre fala, tem falado, né? Porque uma das coisas você tem que aprender a definir sobre fé. Que a gente louvou aqui alguns louvores falando sobre fé. Amém, queridos? E você precisa entrar, compreender isso. Diz assim, ó. Em 2 Reis, capítulo 5, no versículo 10, diz assim, ó. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Amém, queridos? Quem já ouviu essa palavra, diga amém. Então, você vai ouvir ela de novo, mas com outras coisas que Deus tem para você. Porque Deus, ele sempre renova. Amém, queridos? Ele sempre renova. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que a vida, como a vida, a nossa vida, como se diz assim, um conjunto de escolhas, também é um conjunto de atitudes. E diante de bênçãos, diante daquilo que nós projetamos para dentro da nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa igreja, vai exigir da gente atitudes sábias. Amém, queridos? Porque às vezes a pessoa faz uma escolha certa, mas ela não tem atitude certa. Às vezes a pessoa aceita Jesus, mas ela não tem atitude para se batizar. É ou não é? Fez a escolha, aceitou Jesus, mas não quer se batizar. Quer dizer o quê? Que está faltando o quê? Atitude. Por quê, pastor? Porque o que move as minhas atitudes dentro do contexto de fé, aquilo que eu creio. E aqui eu quero trazer para você o seguinte, que diante dessa bênção, nós vamos tirar 3 exemplos desse homem, Naamã, de coisas assim, duas atitudes equivocadas, mas para a glória de Deus, ele conseguiu ter uma atitude que gerou na sua vida milagres. Amém, queridos? E uma das coisas que você precisa entender é que o que é que significa atitude. Preste atenção. Atitude significa norma de proceder. Diga, norma de proceder. Ou comportamento. Amém, queridos? Preste bastante atenção. A sua atitude define o seu comportamento. Se você gosta de vir para a igreja, a sua atitude é que você é uma pessoa que pratica a fé cristã. Amém, querido? Se você tem a atitude de orar, demonstra que você tem uma vida cristã em atividade. Gosta de ler a palavra de Deus? Você vai demonstrando isso através das suas atitudes. Amém, queridos? Por que você precisa entender sobre a fé, ou seja, a atitude sendo como um comportamento? Porque acompanhado das atitudes, há necessidade de praticarmos a fé, ou de colocarmos a fé em prática. Em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, diz muito bem sobre a atitude da fé. Ele diz assim, ó, a fé é o firme, diga, firme fundamento. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a fé não é sentimento. A fé não é simplesmente eu senti agora para fazer. Não, negativo. É isso que a maioria das pessoas elas ficam confusas e paralisadas na vida espiritual. Ah, não, quando Deus me toca eu faço. Quando Deus me toca eu ajo. Se Deus me toca, não, negativo. A fé não é sentimento. A fé é convicção. Amém, queridos? A fé é um comportamento seguido de atitudes. Então, se eu tenho fé, eu tenho que ter convicção. Eu não posso crer em Deus hoje e amanhã, por as coisas não estarem acontecendo, deixar de crer em Deus. Isso é fé? Não. Fé? Não. Isso não é fé. Por quê? Porque fé é convicção. A fé você precisa compreender isso, porque a fé ela é uma atitude que tem que ser tomada, uma atitude correta. Ela não pode ser simplesmente qualquer coisa, como eu falei, sentimento. A convicção, né, da fé, ela perfeitamente tem que gerar em você uma sensibilidade para ouvir Deus. Amém, queridos? Digam glória a Deus. Ela precisa, essa fé que você tem, a atitude nessa fé, ela tem que vir acompanhada de obediência. Amém, queridos? Digam glória a Deus. Por quê, pastor? Porque se eu, pela fé, com convicção em Deus, eu ouço Deus falar,
Amém, queridos? Se pela fé eu obedeço à direção de Deus, então agora as minhas atitudes sempre serão de tomar posse da minha bênção. Amém, queridos? Digam glória a Deus. Fala para o irmão, quem tem que te dar bênção não é o irmão, é Deus. Mas Deus usa pessoas para te abençoar. Só que às vezes a pessoa está esperando algo de alguém. E aí às vezes você perde e quebra toda a sua expectativa. Por quê? Porque você tinha fé, mas o seu direcionamento estava para uma atitude errada. De que a pessoa é que iria ou poderia resolver o seu problema. Amém, queridos? Digam glória a Deus. E aí eu preciso aprender que nada traz, preste atenção, nada traz mais desgosto para um pai ou para uma mãe do que filhos que não obedecem e não dão ouvido a eles. É verdade ou não é? Filhos que não obedecem, filhos que não dão ouvido, filhos que não estão nem aí, trazem certa tristeza para os pais. E para Deus, em relação a essa, vamos dizer assim, esse exemplo, também é porque Deus fala, Deus fala, Deus fala. E você que acha que a fé é um sentimento, você fica esperando o seu bem-estar, ou seja, você espera o dia bom para você fazer o que Deus pede. Hoje eu estou bem, então hoje eu faço. Não é assim que acontece? Tem muita gente que é assim? Não, hoje eu estou bem, pastor, então eu vou para a igreja. Não, eu estou rindo, estou chateado, não vou nem para a igreja. Isso não é fé, amém, queridos? Porque a sua atitude não está de acordo com aquilo que Deus fala. Então eu preciso aprender, porque em 2 Timóteo 3,4 diz: porque virá um tempo em que não sofrerão um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Digam glória a Deus. Olha que coisa aqui que Paulo está falando. Vai chegar um dia que a pessoa não vai mesmo querer saber dessa doutrina. Por quê, pastor? Porque ela prefere seguir a sua emoção do que simplesmente aprender a crer em Deus. Amém? Digam glória a Deus. Então, a fé é uma convicção. A fé é convicção. E a minha atitude de convicção demonstra se eu estou crendo em Deus de fato. O que é isso, pastor? Crer em Deus, ter convicção em Deus, na palavra de Deus, significa simplesmente descansar na palavra do Senhor, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Ou seja, a minha fé, preste atenção, a minha fé me diz com convicção que eu tenho que descansar no que a Bíblia diz. Amém, queridos? E aquilo que a Bíblia diz, a minha fé, ela vai direcionar para descansar. Descansar o quê? Você ficar tranquilo, esperar que Deus faça a obra. Amém, queridos? Esperar que Deus venha realizar a obra na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Então eu preciso avançar na fé. É verdade ou não, queridos? Eu preciso mudar a história, né, de algumas áreas da minha vida. Então, ou eu me lanço e vivo pela fé, ou eu vou dizer que eu tenho fé, mas não tenho nada que prove isso. E eu vou tirar um exemplo de um homem chamado Naamã, um homem valoroso, respeitado, chefe de um exército do rei da Síria, e que a Bíblia diz que Deus abençoava. Chefe de um exército sírio, e a Bíblia diz e declara que Deus abençoava a vida de Naamã. Digam amém. Agora, ele era um homem abençoado, mas ainda faltava alguma coisa na vida dele. Quem se sente abençoado aqui, diga amém. Glória a Deus. Mas será que não está faltando nada? Sempre falta. É verdade ou não? Um homem na posição dele, que ele tinha. Imagina, um homem na posição dele, leproso e comandando o exército.
porque ele era um bom administrador, bom guerreiro, bom chefe, bom líder. Só que faltava algo na vida dele. Às vezes é o que está acontecendo com muitas pessoas. Muitas pessoas são até abençoadas. Deus tem abençoado, eu creio que Deus tem abençoado todos vocês aqui. Só em vocês estarem vivos e de pé, comendo alguma coisa, mesmo que não seja filé mignon, Deus está abençoando. É verdade ou não? Está comendo, pô, pelo amor de Deus. Ah, mas eu queria comer filé mignon todo dia. Então vai estudar, fazer um concurso para ver se pá, vai ser empresário, porque nem empresário está comendo isso direto. Amém? É verdade. Vai ser fazendeiro e depois você dá o dízimo das vacas. Vou jogar lá no quintal do Henrique. Vai ganhar leite da vaca. Ah, agora tu quer, né? Amém? Então preste bastante atenção. Este homem, Naamã, ele era abençoado, mas existia algo que incomodava a vida dele. Ele não estava bem totalmente. Ele tinha algo que não estava legal. E eu creio, como nós falamos, sempre tem algo na nossa vida que não vai bem. É ou não é? Às vezes é a falta, né, de alguma coisa que você não tem. Às vezes é o emprego. Às vezes você não está ganhando o suficiente para suprir, né, todas as suas necessidades. Às vezes é uma porta de emprego que alguém prometeu, mas não apareceu para você, a porta não se abriu. É ou não é? Às vezes é uma mágoa, ressentimento. Às vezes você está brigando muito dentro de casa com o seu cônjuge. É verdade ou não? Às vezes você sabe que até de um certo modo é abençoado por coisas que você está vivendo. Porque Deus tem permitido, mas no fundo, algo está incomodando você. É o que aconteceu com aquele homem. Amém, queridos? É o que aconteceu com Naamã. Naamã era abençoado, mas tinha algo que incomodava ele. Era a sua doença. Amém, queridos? Era a sua enfermidade. Mas uma das coisas é certa. Deus tem bênção para todos nós nessa noite. Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida. Deus, ele nunca vai, nunca vai esgotar os depósitos de bênçãos espirituais para a nossa vida. Então, alguma área da minha vida que está me incomodando, Deus tem o poder de ajustá-la nessa noite em nome de Jesus. Se você crê nisso, então tenha atitude de convicção e para de viver com a fé emocional. Amém, queridos? Viva com a fé racional, como diz em Romanos. Como eu falei para você, se eu fosse resumir, a fé é o firme fundamento, eu diria, a fé é descansar na palavra de Deus. Amém, queridos? Se eu fosse resumir do meu jeito, seria dessa maneira. Então eu quero agora tirar aqui, vá lá comigo lá para o versículo, né, de 2 Reis, esse capítulo 5. Está dizendo assim, 2 Reis, capítulo 5, no versículo 3 e 4 diz assim: E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então o rei da Síria vai. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 moedas, 10 mudas de vestido. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Preste atenção nisso. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus? Para matar e para vivificar? Para que este me envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras
notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Preste atenção, que interessante. A primeira coisa que eu entendo, Naamã, diante de uma bênção maior do que aquilo que ele estava vivendo, e diante desta bênção ele teve algumas atitudes que demonstram uma certa fraqueza na sua fé. Mas essa primeira atitude aqui que ele tomou é a atitude que várias pessoas tomam. Presta atenção. A primeira atitude que eu aprendo com Naamã é que Naamã ouviu o certo e procurou o errado. Amém, queridos? Por quê? Porque uma menina lá na Síria falou para ele que, olha, se você estivesse em Samaria, se você estivesse lá em Israel, e lá você seria restaurado da sua lepra. Tem uma pessoa lá que poderia restaurar. Ele ouviu que era certo, mas ele simplesmente procurou o errado. Por quê, pastor? Porque ele foi no seu rei, o rei deu uma carta e ele foi buscar quem? O rei de Israel. Ele foi buscar o rei que não tinha nada a ver. Tanto que o rei falou assim, pô, peraí, tá querendo aprontar para mim, né? Eu sou Deus para restaurar você da sua lepra? Pô, acho que você está querendo arrumar uma guerra contra mim. Ou seja, se eu não fizer, você vai querer guerrear contra mim. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. O que é, pastor? A pessoa ouve o certo, mas vai procurar as coisas erradas. Amém, queridos? Preste bastante atenção, meu irmão. Existe somente uma verdade, porque só uma pessoa é a verdade. É Jesus Cristo. Às vezes você ouve algo da parte de Deus, às vezes você ouve algo direcionado por Deus, mas você acaba procurando pessoas erradas para até mesmo te aconselhar. Você acaba procurando pessoas erradas que não vão te ajudar a chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. E você tem que acordar, porque fé também é compreender, queridos, a direção de Deus e a vontade de Deus. Amém, queridos? E aqui o que nós estamos vendo é justamente assim. Às vezes a pessoa ouve a palavra, mas ela vai procurar o errado. Ouve a palavra, vai procurar conversar com uma pessoa que não entende da palavra, só entende do modo dela. Entender a palavra do seu modo não é vida cristã de fé. Amém, queridos? É vida pautada em presunção. Isso significa que você sabe mais do que Deus. Você precisa ouvir o certo e buscar o correto. É o que ele não fez. A primeira atitude dele foi errada. A pessoa que falou para ele sabia perfeitamente quem é que fazia um milagre em Israel. Amém, queridos? Sabia quem era o profeta que estava realizando milagres através de Deus. Mas ele não quis saber de buscar o profeta. Ele quis saber de que, como ele era um general, até por questões, né, de país, né, mas tudo bem, mas ele não quis nem se preocupar em perguntar. Ele chegou de uma maneira tal como se aquele homem, o rei de Israel, pudesse fazer alguma coisa. Você tem buscado muita gente que não pode resolver o seu problema. Amém, querido? Sabe por quê? Porque você às vezes não vai buscar a verdade, você vai buscar aquilo que você gosta de ouvir. Ouvir a verdade sempre vai trazer confronto. Digam glória a Deus. Aliás, eu aprendo uma coisa. A verdade... Preste atenção nisso, o que eu tenho aprendido? A verdade de Deus, antes de me libertar, ela me chateia. Antes da verdade me libertar, ela me deixa chateado. Ela me confronta. É verdade ou não? Antes de eu ser liberto, a palavra vai me machucar. Porque ela vai dizer a verdade que você precisa ouvir. É ou não é, queridos? Você está errado. Você vai ser, eu? Ruim, hein? É ou não é? Não, meu jeito. Vai estar errado sim. É ou não é? Antes da verdade te libertar, ela vai te confrontar. Ela vai te deixar chateado, queridos. Você vai ficar perturbado. Mas é o processo de Deus para mudar a sua vida. Amém, queridos? E aquele homem ouviu uma verdade através de uma pessoa, mas foi buscar outras pessoas. Amém? Você não pode tomar essa atitude como Naamã, que foi procurar o rei de Israel em vez de procurar o profeta de Deus. Amém, queridos? E isso que você tem que entender. Ouça a verdade.
Mas, por favor, não procure o errado. Às vezes a pessoa, isso é muito simples você entender de que maneira. Às vezes a pessoa está passando por umas crises na sua vida. Ela está vindo para a igreja. E Deus está falando com ela, está dizendo para ela. Só que às vezes ela tem amigos lá de fora da igreja, ou que não é crente. E aí, problemas de família, ou problemas conjugais, ou até mesmo problemas espirituais, ela acaba procurando pessoas que não são firmes, pessoas que não têm nenhum, vamos dizer assim, um histórico de mudança e restauração para conversar. E aí acabam ouvindo a verdade, mas procurando a pessoa errada. Quantas pessoas a gente já viu isso acontecer na igreja? Amém, queridos? Quantas pessoas eu vi? Quantas pessoas receberam uma palavra profética e depois falaram assim, eu fui conversar com fulano de tal, aquele negócio. O quê? Você foi... Amém, queridos? Eu já contei isso uma vez, uma certa feita, uma pessoa com problema no seu casamento, sério, muito sério, já quase para separar, foi procurar um amigo para conversar. E o amigo falou bonito, de uma forma linda. Linda. Não, irmão. Separa mesmo, chuta o balde. E ele veio falar comigo, ô pastor. Ele veio quer falar comigo alegre. Eu pensei que tinha resolvido o problema. Eu pensei que tinha resolvido. Só que ele veio falar comigo alegre, que o amigo deu esse conselho a ele e que ele ia tomar essa decisão. Eu falei assim, ô cabra, pode? Por que você me perguntou, pediu conselho e eu passei mais de 1 hora aconselhando? Tá, quem é a pessoa? É fulano de tal. É crente? Não. É mesmo? Ela já teve problema com... Ela está no 4º casamento. Então ela é especialista em separação. Amém, querido? Então você está ouvindo certo, procurando o errado. Aí ele ficou sem graça. Ué, meu irmão, você está procurando alguém especialista em separação. Porque se você ouve um negócio e vai procurar alguém que tem experiência de 4 relacionamentos, você quer o quê? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o que ele sempre está fazendo. É melhor chutar o balde do que ficar. Não é verdade ou não? É aquele velho negócio, né? Não, se não dá, amém. É, não é? Se não dá, tudo bem, separa. Né? Separar por nada? Ah, pastor, mas é porque... Sabe, tem gente que... Irmão, presta atenção. Se o seu marido ou mulher não é pedófilo, se não é ladrão, não é traficante, não está botando a sua vida em risco, não está te batendo, você não pode pensar em separação, você não. E se não te traiu, é ou não é? Você tem que pensar em resolver o problema. E aí a primeira atitude foi essa. Então, queridos, uma das coisas que você precisa entender é que você precisa ouvir a verdade. Jesus é a verdade. Amém, queridos? Jesus é o caminho. Amém, queridos? E o próprio Jesus disse, vinde a mim. Amém, queridos? Então, quando você ouvir uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de verdade da boca de um homem de Deus, a melhor coisa a fazer é você procurar Jesus. Por quê, pastor? Porque aqui eu estou falando de alguém que pode mudar a sua vida. É Jesus! Não é ninguém, nem o governo, não. Governo fuleiro. Amém, queridos? Eu sou a favor de tirar todos. Todos eles do Senado e da Câmara. Todos, tira todos e que a gente vota em todos novos, é melhor. Tira todos, porque tirar 200 e continuar 300 e pouco lá, vai dar na mesma coisa. Vai dar mesmo. Amém? Só diminuiu a quantidade de ladrão, mas depois de 2 anos, aumenta de novo. A favor de tirar todo mundo, não. Quem já está lá não pode mais se candidatar. Amém, queridos? Acabou esse negócio. O cara ficar 5, 6 mandatos lá, pô, pelo amor de Deus. Aí é mole. Então, não é? Salário de 30 e poucos mil. Pô, mas o cara tem até dinheiro para ele gastar em publicidade.
Ele ganha até dinheiro, 6 mil reais para gastar em gráfica. Para gastar dele, próprio deputado. Irmão, imagina. O cara ganha 30 e poucos mil e ainda precisa de dinheiro do governo. Então não é? Aí depois quer dizer, não, o povo não sei o que, aí quer tirar do pobre. Mas a Bíblia diz, cara, preste atenção, a Bíblia diz que o governo que oprime o pobre vai cair, querido. O governo que oprime o pobre, o governo que não ajuda o pobre, você acha que Deus está de mãos fechadas porque acontece no Brasil e por aí afora? É ruim, hein? Amém, queridos? Segundo a atitude que eu vejo de Naamã, no versículo 9, 12 diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Você sabe o que ele ficou, né? Ele ficou com raiva. Por que ficou com raiva? Porque, na realidade, Naamã, pela posição dele, por aquilo que ele tinha, por fazer parte de uma nação que estava em grande evidência, em grande crescimento, invadindo outras nações, ele era uma pessoa muito arrogante e orgulhosa. E por ele ser dessa maneira, ele achou que ele tinha que ter acesso rapidamente ao profeta. Amém, queridos? É interessante entender isso. Por quê, pastor? Porque o orgulho, com certeza, traz a queda da pessoa. Eu conheço pessoas que têm caído, não é porque elas são ruins, é porque elas são orgulhosas. Amém, queridos? Tem pessoas que estão sendo destruídas, não é porque elas são ruins, não, é porque elas são orgulhosas. E o orgulho, com certeza, não é bom. Então, a segunda atitude de Naamã foi o quê, pastor? Ele achou o certo e preferiu o errado. Amém? Na primeira ele ouviu a verdade, procurou, né? Ouviu a verdade, mas procurou o errado, é ou não é? Agora aqui ele achou o certo, mas preferiu o errado. Que foi o quê? Ficar com raiva. Não queria saber de ser atendido pelo servo do profeta. Digam glória a Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O que aconteceu com Naamã? Naamã pensou que as coisas tinham que acontecer como ele pensava. Naamã achou que tinha que ser do jeito dele. Pô, olha só, eu sou um general, cara, eu sou comandante. Eu quero ser atendido. Bota lá, quero falar com o profeta. O profeta nem foi ver ele. Amém, queridos? É ou não é? Uma vez uma pessoa falou: ô pastora, a pastora falou: não, eu vou mandar uma pessoa na sua casa. Aí ela falou: não, só quero se for o pastor. Eu falei: agora que eu não vou mesmo. Só porque falou isso. Porque não é problema o pastor resolver, entendeu? É mimo. É mimo. É coisinha que eu não gosto. Entendeu o que eu estou falando? Não, eu que tenho que ir porque eu não quero que vá falando e tal. Por quê? Ele tem menos poder. É isso. Tem menos poder, não. Ele tem a mesma unção que aqui o pastor tem. Amém, queridos? Você pode não fazer da minha maneira, mas você tem a mesma unção que está sendo derramado nessa igreja através da minha vida, está indo para você. Digam glória a Deus. É você que tem que crer. É você que tem que entender. Então a pessoa, ela às vezes não quer ser atendida. É a mesma coisa como a gente encontra por aí afora, algumas religiões que dizem que não precisam de Jesus. É ou não é? Para chegar até diante de Deus. Não tem aquele negócio, não, eu prefiro conversar com Deus logo, em vez do secretário. Não é assim? Só que para chegar até Deus tem que passar por Jesus. Não é? Porque a Bíblia diz o quê? Que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então acontece que o problema de Naamã aqui nessa passagem é o orgulho. E às vezes a pessoa é orgulhosa sim,
Às vezes alguém simples vai falar com ela, vai dar uma palavra para ela. Às vezes alguém vai falar com ela, ô irmão, fica firme. Ela olha assim, né? Principalmente quem está desviado. Já viu desviado? Já viu desviado? Como é que é? Você chega para falar o fraco na fé, já está fraquinho, o que ele faz? Ele olha para quem está falando. Aí quando ele vê que a pessoa não sabe muito, ele, conheço a Bíblia, conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia, não precisa falar para mim, eu não conheço a Bíblia. Conhece nada! Mó vacilão, não conhece nada. Não conhece nada. Né, pastor Antônio? É. Tem gente que é assim. Não. Né? Eu já fui falar com outras pessoas, já fui fazer visita a outras pessoas, que as pessoas falavam, não precisa não, pastor, eu oro a Deus, tá bom, tá tranquilo. Achou certo, mas preferiu errado. E através dessa atitude que ele toma, quase que ele perde o quê? A bênção. Porque pecar significa errar o alvo. Que alvo? Ou seja, Deus ele te criou para um objetivo, para um projeto, para um propósito. Então, quando você peca, você errou o alvo. Ou seja, Deus te lançou para uma coisa, você quer ir para outra. Então, você está tomando uma atitude de errar o alvo ao qual Deus te enviou para acertar. Mas quando você começa a pecar de propósito, isso já não é tanto chamado de pecado. Biblicamente é chamado de iniquidade. Amém, queridos? Porque é proposital. Você sabe que não pode, mesmo assim você faz. Você sabe que não pode mentir, mas você mente. Amém, queridos? Você sabe que não pode xingar, você mesmo assim você xinga. Você sabe que não pode enganar, mesmo assim você engana. Pecado e iniquidade, tudo a mesma coisa, né? Vamos falar assim. Mas na realidade é algo que acaba perturbando você. E por que as pessoas elas não param de viver nisso? Porque elas são soberbas. Porque elas acham que não precisam mudar e nem de ajuda naquela área. Como eu falei para você, você está sendo abençoado, mas tem uma área que está te incomodando. Eu creio que Deus com certeza já falou para você. Tem muita gente que acha o certo, mas prefere continuar no errado. É ou não é? Quem achou Jesus, diga amém. Então, agora você não pode ficar preferindo fazer coisa errada. Você tem que lutar, tem que parar, tem que mudar, tem que ser resolvido, tem que avançar, anulando aquilo que proíbe e prejudica a sua vida. A soberba, o orgulho de Naamã, fez Naamã questionar. Peraí, que negócio é esse? Eu sou o chefe, rapaz, do exército, da Síria. Preste atenção, ele já tinha o peso do nome do país dele. Ele já tinha o peso do exército. E ele achou que seria da sua maneira. Só que Deus, como a gente leu em Tiago, ele resiste ao soberbo. Às vezes, você só não é curado em uma área que incomoda você porque você é muito orgulhoso. Porque você não reconhece. Porque você continua batendo na tecla que é do seu jeito. Porque você acha que é mais esperto, é mais sabido, mais inteligente do que os outros. A soberba na obediência, é soberba em ouvir a voz de Deus, é soberbo. Amém, queridos? Briga e se orgulha de ser soberbo. Se orgulha de ser a pessoa, mas não muda. E isso traz prejuízo. Amém, queridos? Digam glória a Deus. Mas mas naquele momento, vamos falar, naquele exato momento, ele se irritou, não gostou, e ele foi embora. Estou resumindo aqui para não precisarmos ler. Então ele se resolveu voltar. Ele resolveu, então sai fora. Não sei nem como ele não mandou, né, não praguejou, como ele não condenou logo Eliseu à morte. Amém? Porque se o rei de Samaria ali, o rei de Israel, ficou com medo, rasgou a roupa, você está querendo arrumar para cima de mim, cara? Por acaso eu sou Deus para curar sua lepra? Você está querendo arrumar problema comigo. Se o rei ficou com medo,
É porque o rei sabia que o negócio era pesado. É ou não é? Aí você vê que ele não faz isso não manda uma sentença de morte, ou manda falar que vai vir pegar, ou vai estraçalhar, vai prender o profeta. Mas ele fica chateado, mostrando orgulho. Às vezes também, querido, a gente pede algo a Deus que Deus não dá. Porque Deus sabe que o orgulho ainda continua imperando dentro de nós. O fato de você hoje pedir ajuda a Deus não quer dizer que você não seja orgulhoso. O fato de muitas pessoas hoje buscarem a Cristo, isso não quer dizer que elas não sejam orgulhosas. Amém, queridos? Por quê, pastor? Porque orgulho às vezes está dentro da pessoa e é demonstrado na convivência. Então, às vezes, está tendo a igreja, Jesus me ajuda, eu preciso ser curado, eu preciso dessa bênção. Isso não quer dizer que você não seja orgulhoso, não. Mas é na convivência que Deus vai te vendo, te olhando, o que vai brotando no seu coração, aquilo que impera. Todos nós temos orgulho. Quem tem orgulho, diga amém. Todo mundo tem. Mas existe aquele orgulho que impede algo de acontecer. Amém, queridos? E isso impede mesmo de acontecer. Deus fala assim, pô, quero fazer, mas não dá. Eu já mandei até um servo falar contigo, mas você também não quer saber de onde eu vi o servo. Você quer que Deus apareça para você? Quem quer que Deus apareça, diga amém. Então vai para o céu. Ah! E a terceira atitude, presta atenção. A terceira atitude vem logo após ele fazer o quê, pastor? Ele reconheceu o orgulho dele. Ele reconheceu, pô, peraí. Eu já vim da Síria para cá. Eu continuo leproso. Eu vim pedir ajuda do profeta, o profeta mandou o servo dele. Se eu ficar nesse pedestal de que eu sou melhor, eu vou voltar para leproso. Eu vou voltar doente. Parei. Não. Aí uma pessoa do lado daquele homem fala para ele, meu Senhor, custa alguma coisa? Custa alguma coisa o Senhor dar 7 mergulhos nessa água barrenta? Custa alguma coisa? Vai tirar um pedaço? É verdade, querido? Vai tirar um pedaço? Vai lá dar um mergulhinho. Vai tirar um pedaço? Não vai tirar um pedaço nenhum. Custa? Não. Então vamos. Olha só, presta atenção. A bênção só veio para a vida dele depois que ele reconheceu e obedeceu o que o profeta tinha falado. Amém, queridos? Ele reconheceu que ele estava errado porque ele estava muito altivo. Ele se achava tal. Tem rios muito mais bonitos na Síria, com águas muito mais cristalinas e limpas. Eu vou mergulhar nessa água suja. Era o orgulho dele. É isso aí. Sobre um porco, é isso que passou. Às vezes, querido, Deus quer fazer algo na tua vida de forma simples. Mas o problema é que você não valoriza o simples que Deus quer fazer. Às vezes Deus te chama para a obediência de algo muito comum. Às vezes Deus está te chamando só para você tirar isso aqui do lugar. E Deus fala, se você tirar isso aqui e botar ali, eu vou te abençoar. Você não acredita. Não, pô, pelo amor de Deus, vou fazer isso aí não. Isso aí deixa para alguém, eu quero fazer outra coisa. Queridos, Naamã, ele reconheceu e obedeceu em seguida. Amém, querido? Digam glória a Deus. Ele reconheceu que ele não tinha que dar viagem perdida. Você não veio à igreja dar viagem perdida. Amém, queridos? Você veio ter um encontro com aquele que é a verdade. Você veio aqui por a escolha correta. E você veio aqui para tomar a atitude correta. Amém, queridos? Que é você entender que eu e você, sem Deus, não somos nada. Que o que eu faço, que o que Deus me ajuda a fazer,
Isso tudo é graça dele na nossa vida. Então, se você faz alguma coisa legal, se você faz algo bom, se você consegue trabalhar, fazer algo legal na sua vida, se você dá conta do recado, é porque a graça de Deus foi derramada sobre nós. Se você levanta, se você vem à igreja, se você ora, se você lê a Bíblia, é a graça do Senhor. Então não há motivo de vivermos orgulhosos, achando que somos melhores, achamos que temos que ser mais abençoado do que o outro irmão, achando que temos que ser mais abençoado que a outra pessoa, ou então ficar invejando o que os outros têm. Por quê? Porque Deus tem muito mais para nos dar. Deus tem muito mais para nos dar, você precisa crer. Por isso que no início nós falamos sobre fé. Fé é descansar na palavra de Deus, sabendo que Ele vai cumprir o que Ele falou. Amém, queridos? Então, se Ele vai abençoar, vai abençoar. Se Ele vai curar, vai curar. E o que Ele pede para ser feito hoje pode ser o simples, mas por trás tem grandes vitórias para a nossa vida. Se Deus pede para a gente estar aqui, a gente está. Se Deus pede para a gente fazer outra coisa, mas se Deus pede para estar no terreno, a gente vai estar fazendo. Preste atenção. A gente fala às vezes, mas às vezes a pessoa não consegue compreender a grandeza dessa passagem. Era como se o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, não sei nem quem é hoje, o secretário viesse aqui em Belfor Roxo e tomasse um banho naquela vala ali. Amém, queridos? Na época lá não tinha jornais, não tinha TV, mas todo mundo sabia quem estava entrando. Que era justamente Naamã, um dos chefes do exército da Síria. Amém, queridos? Imagina o governador vindo para cá tomar um banho, naquele valão para ser curado de um problema que ele tenha, e a televisão tudo filmando. O que todo mundo ia fazer? Bobão. Não é? Maluco. É doido. Mas o problema nosso é esse, o orgulho nosso é achar que Deus não pode usar as coisas simples dessa vida para trazer vitória para nós. Às vezes a gente acha que tem que ser o maior. Quem tem que estar aqui é um pastor de renome. Quem tem que estar aqui é fogo, trovões e relâmpagos. Às vezes quem tem que estar... Não, eu só obedeço se for fulano de tal. Não, se pastor Bartolomeu não gosta de obedecer, só vou obedecer. Ou então não vou obedecer o líder. Não vou obedecer esse líder, não. Só quero essas coisas aqui. É verdade ou não? A pessoa fica ali, cheio de orgulho. Ah, Deus abençoou. Claro que Deus te abençoa. Mas tem algo que incomoda a sua vida que não sai nunca de você. E quando eu vejo o Naamã reconhecendo... Ouviu uma pessoa, o seu servo falou com ele. Ele parou, deu uma olhada. Ele deve ter questionado, ele deve ter questionando mesmo assim. Mas é melhor, às vezes, falar e obedecer. É verdade ou não? Não, né? É assim. Lá em casa, graças a Deus, as crianças tudo ajudam. Todos eles ajudam. Tudo que precisa para fazer, para arrumar a casa, todos eles metem a mão e ajudam. Nenhum deles fica reclamando ou fala não. Todos eles vão lá. Todos eles vão e ajudam. Mas quando eu era pequenininho, quando as crianças pequenininhas, você nota, né? Quando a gente pedia alguma coisa, as crianças reclamavam. Aí a pastora, ela fala assim, não, vai reclamando. Eu falei, não faça isso não, filho. Eles façam mesmo reclamando. Porque estão obedecendo. Amém, queridos? Quando eram pequenos, depois começaram a crescer, não precisa mais. Já se prontificam. Não, pai, ajuda. Mãe, filha, faz para mim. Faz tudinho. Todo mundo serve. Amém, queridos? Mas quando é pequeno ou não é? Quando ela tiver maiorzinho, você vê só. Faz isso ali para mim. Não, quero não. Faz você. Aí a pastora, não vai fazer, não. Se vai fazer reclamando, não faz. Aí eu falo assim, não, deixa eu fazer, porque se pegar, depois ela, toda vez que ela não quiser fazer, ela reclama. Pega costume, é verdade ou não? Então é melhor fazer. Você acha que Naamã não chegou lá? Não, chegou lá. Tá lá, meu Senhor, mergulha 7 vezes. Barreta. Foi lá,
deu o seu mergulho. Ele deve ter até questionado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não aconteceu nada. Não é? Não aconteceu nada, não é assim que acontece com a gente? É igual a gente bota uma campanha 7 sexta-feira, ou uma série de 7 mensagens. Aí vem uma primeira semana, na segunda, já na terceira já tem outra agenda, para fazer outra coisa. Aí depois chega e fala assim, ai, Deus não me abençoou também, você não cumpre nada. Não cumpre a sua parte. É ou não é? Mas aquele homem pode ter questionado, mas ele deu os 7 mergulhos dele. E a Bíblia diz que no 7 mergulhos ele levantou o quê? Imagina uma lepra, gente, pelo amor de Deus. Imagina uma lepra no corpo. Você já viu alguém leproso? É muito feio, não é? Gente, é horrível. A pele fica em carne viva. Gente, câncer de pele, que seria aproximadamente câncer de pele. Gente, isso aqui fica tudo ferido. Imagina um cara daquele. Que isso, gente? Servo de Geazi. Imagina o cara, gente, cheio de, né, aqueles negócios todo, entrando na água suja, saindo sangue pelas feridas. Imagina quantas vezes roupa ele trocava. Porque ele era general e ele tinha acesso ao rei. Tu vai parar perto do rei todo sujo? É ou não é? E ele ali, ó, foi uma vez, olhava, ai, quem tá com chikungunya sabe o que é isso, né? Ai, na quinta, na sexta, ele... Aí quando ele, na sétima, quando ele levanta, gente, pelo amor de Deus, a pele toda curada. Pelo amor, isso é poder de Deus, meu irmão. E preste atenção, esse é poder de Deus. Então, o que Naamã, o grande diferencial dele foi a atitude. Amém? Nós começamos a falar sobre atitude. Ele teve 2 atitudes erradas. Ouviu a verdade e buscou o erro. Achou o certo e fez o errado. E na terceira, ele reconheceu e fez o certo. Somente após você reconhecer e obedecer fazendo o certo, é que Deus vai liberar a vitória para você. Aquilo que você espera está na mão de Deus. Então obedeça a Deus. E por que o rio Jordão na água limpa? Porque às vezes Deus opera milagres por coisas imprevistas. A gente nem imagina. Amém, queridos? Já fui abençoado por pessoas que eu nem conhecia. Amém, queridos? Já não conheci. Como eu falei assim, é o agir de Deus. Amém, queridos? É o agir de Deus. Nem conheci. Às vezes a gente é abençoado por gente que... Às vezes tem gente que fala mal da gente, mas tem muita gente que fala bem de você só pela sua maneira de vida. É ou não é? Fala. Amém, queridos? Então, queridos, aprenda nessa noite a reconhecer o seu orgulho por alguma coisa, reconhecer que você não tem obedecido a Deus em muitas áreas e comece a dar o seu mergulho para receber a sua vitória. Amém, queridos? O mergulho aqui, os 7 mergulhos, representam a nossa caminhada. Amém, queridos? A nossa caminhada. Primeiro mergulho, eu vou deixar o passado. Amém, queridos? Segundo mergulho, eu tenho que destruir o meu eu, tenho que acabar com esse meu orgulho de achar que eu sou melhor do que os outros. Outro mergulho, eu tenho que largar o vício. Outro mergulho, eu tenho que largar a fofoca, a mentira, o vício. Eu tenho que largar esse negócio aí. Eu tenho que largar a frieza espiritual. Eu tenho que largar a desobediência. São mergulhos propositais que vão nos dar condição de viver um grande milagre em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Dê o seu mergulho, você sabe da sua vida. Eu não sei, quem sabe da sua vida é Deus e você. Então olha para dentro de você, reconheça, pô, tenho falhado, não tenho obedecido a palavra do Senhor. São coisas simples, mas não obedece. Às vezes nem orar, ora.
Quer algo mais importante que orar? É ou não é? Ore. E Deus irá fazer a obra da sua vida. Quem crê, diga amém. Vamos ficar de pé. Henrique, vem cá, meu filho. Henrique vai fazer uma oração por você nessa noite. Repreendendo todo o mal. Preste bastante atenção. Bota a mão no seu coração. Fale com Deus. Vê se tem algum orgulho na sua vida. Se você tem orgulho, não querer fazer do jeito de Deus. Isso é orgulho. Eu acho que não é assim não, Deus. Tem que ser do meu jeito. Faça sua oração. Isso, faça a sua oração, que o Henrique vai orar por você. Repreendendo todo o mal da sua vida, para que você saia daqui descansando. Não se esqueça, fé é convicção. Eu tenho que descansar, minha atitude de descansar na palavra de Deus. Fé não é sentimento, é uma decisão, é uma atitude. Feche os seus olhos. Senhor Deus, entregamos, Senhor, nossas vidas em suas mãos, ó Pai.